Bom dia a todos. Vamos buscar fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações. Vamos nos sentindo envolvidos com as energias que vêm do alto, que vai nos trazendo serenidade, paz e harmonia interior. Nós vamos buscando sentir a presença doce e amorosa de nosso anjo da guarda, este companheiro amigo de todas as horas, agradecendo a este companheiro pelo carinho, pelo amparo e pela proteção. Vamos nos ligando e sentindo a doce presença de Maria, a Mãe de Jesus. Agradecendo a esta mãezinha por todo o amparo, por todo o auxílio, nos sentindo envolvidos em seus braços maternais, pedindo a essa mãe que nos leve à presença do seu Filho, nosso Mestre Jesus. E nós vamos agradecendo a Jesus pelo seu imenso amor, agradecendo a Jesus por tudo que faz por cada um de nós, agradecendo pelo seu Evangelho bendito que ilumina a nossa caminhada e pedindo a Jesus que nesta manhã em especial possa nos amparar, nos fortalecer, para que possamos estar de corações abertos, receptivos às reflexões que nos serão propostas. Por misericórdia, Mestre, eleve a nossa prece até Deus, que é o nosso Pai, o Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos nesta manhã. Senhor, nós ainda te entregamos a prece que seu Filho tão amado nos ensinou. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendermos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos. Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus continue nos amparando e nos fortalecendo. Hoje, o tema para as nossas reflexões é orgulho e humildade. Mas eu gostaria de iniciar falando, em primeiro lugar, sobre o alto amor. Lembremos para isso das palavras de Jesus com relação ao amor. Ele disse assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Diante da impossibilidade de atingirmos a plenitude do amor a Deus e mesmo ao próximo, Jesus nos aponta uma referência importante que muitos às vezes não dão a devida atenção. Amar o próximo como? Qual a medida deste amor? Amar o próximo como a si mesmo. Mas de que forma amar a si mesmo? O como a si mesmo desta proposta de Jesus é uma recomendação que não deve ser confundida com o egoísmo ou egocentrismo. Amar a si mesmo significa respeito pessoal, entender que tenho direito à vida, que posso ser feliz, pois sou filho de Deus. Trata-se de um amor que busca preservar a paz, o culto aos hábitos sadios
e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo. Para me amar, eu preciso me aceitar como sou e ver em minhas imperfeições situações temporárias. Não posso me martirizar, uma vez que me esforço para corrigir meus erros. Neste sentido, estou amando a mim mesma. Quando me dedico diariamente ao exame de consciência, à meditação, ao autoconhecimento, estou dando provas de amor a mim mesma. É preciso buscar adquirir o hábito de ter atitudes, pensamentos e sentimentos que elevam nossa autoestima e nos empurram sempre para a frente, para a felicidade. O sentimento de amor é uma herança divina colocada em nós e que está de acordo com a lei de conservação. Sem esse sentimento, o homem se entrega e vai se sentindo cada vez mais desmotivado e derrotado. Por isso, o auto-amor é tão importante para o nosso crescimento e para o despertar de nossas consciências. Mas o que fazemos com esse sentimento sublime? A maioria dos encarnados desenvolve esse sentimento em demasia, com soberba, e acabam dando a si uma importância que está acima da realidade. E essa é a definição de orgulho. O orgulho é um terrível inimigo da criatura humana. A pessoa cria fantasias de força e poder que o ser está longe de possuir. O orgulhoso, ele cria uma imagem de superioridade com relação a tudo e a todos que causa muito sofrimento, pois ele terá que a todo momento provar para si que aquilo que ele acredita é verdade. E isso também facilita a manifestação do autoritarismo, porque para que os outros não vejam a realidade, ele acredita que através do medo, da imposição, as pessoas irão acreditar que realmente ele é superior. Torna o indivíduo insensível à piedade e ao sofrimento do próximo. Influencia no convívio entre as pessoas. Quantas pessoas ficam anos sem se falarem por não quererem simplesmente tomar a iniciativa? Às vezes a raiva já passou, o problema já foi resolvido, mas por orgulho, uma fica esperando a outra dar o primeiro passo. É comum a gente escutar a pessoa falar assim: se ela vier falar comigo, tudo bem, mas eu não vou dar o braço a torcer, não vou me humilhar, isso já é demais. Quem fulano pensa que é? E assim ficam anos. Quantas pessoas passam por dificuldades que poderiam ser diminuídas se pedissem auxílio, mas elas pensam que pedir irá ferir sua dignidade, seu orgulho. Às vezes o outro não ajudou ainda porque ignora a situação. Existem também aqueles que fazem algo pelo outro, mas sempre com a intenção final de se mostrar superior. Dá uma esmola, mas é incapaz de pegar na mão, de dar um sorriso, de sentar no meio-fio e ouvir. Sentar ali somente para ouvir o que o outro tem a dizer. Logo vem na mente: e se passar alguém e me ver aqui? Ou ainda, minha posição não permite. Então, essas são algumas poucas situações em que identificamos o orgulho. Claro que existem muitas outras formas de se manifestar. E tudo isso porque o homem não olha para si, não procura entender de onde veio, ignora que somos todos filhos do mesmo Pai, criados da mesma forma. Na questão 115, os espíritos nos falam isso. Kardec pergunta assim aos espíritos: uns espíritos foram criados bons e outros maus? Os espíritos respondem assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Então,
Nós somos criados iguais, com o mesmo potencial em nossa essência. Não existe diferença. A diferença está na escolha feita por cada um, que pode adiantar ou parar, paralisar a evolução individual. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lacordaire, no capítulo 7, item 11, reforça a questão de sermos seres com a mesma origem e iguais na formação e composição orgânica. Ele diz, entre outras coisas, que a química ainda não descobriu nenhuma diferença entre o sangue do rico e o do pobre. Refletindo sobre isso, eu me lembrei que nós temos hospitais que atendem SUS e atendem também planos de saúde e que têm enfermarias separadas, que muitas vezes parecem até quartos de hotel para atender os que têm melhores condições financeiras. Mas a hora que a pessoa precisa de um CTI, este é comum a todos, porque o momento é difícil, seja qual for a condição financeira da criatura, precisa dos mesmos cuidados. E é pensando nessas coisas, olhando também a grandeza do mundo que nos cerca, reconhecendo nossa pequenez diante de tanta maravilha, que devemos então buscar despertar a humildade, virtude essa que, segundo Lacordaire, ainda é muito esquecida entre os homens. A humildade é então pegar o alto amor e exercitá-lo na sua maior pureza. É reconhecer-se como se é, filho de Deus, criado simples, porém com todo o potencial para evoluir. Ser humilde não é desprezar o que você já é, não é ficar calado e nem ser omisso, mas é se reconhecer e se colocar com firmeza, porém com amor. Vejamos o exemplo na fala de Jesus aos discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essas palavras, para alguns, poderiam soar como soberba, porém é a maior expressão de humildade. Pois Jesus se coloca como de fato é. Imagina agora se ele não fala. Imagina se ele tivesse falado como alguns de nós falamos. Ah, não posso falar a verdade. Não sou isso não. Não tenho essa capacidade. A humanidade estaria sem referência, perdida em seus próprios enganos. Então é importante se reconhecer, admitir os próprios valores, sem colocar para mais, mas também não se colocar para menos. Um exemplo para ilustrar isso é o exemplo de Sócrates. Seu amigo Querofonte viajou até a cidade de Delfos, na antiga Grécia, para consultar a Pitonisa. Pitonisa hoje a gente chamaria de médium, seria uma médium. Ela respondia às perguntas dos visitantes. Querofonte então perguntou ao oráculo quem era o homem mais sábio de Atenas. E a Pitonisa declarou que o homem mais sábio de Atenas era Sócrates. Querofonte então voltou para Atenas e levou a novidade até Sócrates. Ao saber disso, ele não aceitou a afirmação do oráculo, pois não se acreditava sábio. Seguiu então dialogando por toda a sua vida com muitas personalidades de Atenas. A cada um ele conversava, procurava saber sobre o conhecimento que aquela pessoa tinha dentro da sua área. E ele percebeu então que todos caíam em contradição. Sócrates concluiu então que ele era sim o mais sábio, não por saber mais, mas por saber que nada sabia, ao contrário dos sábios da cidade. Então ele chegou à conclusão: ninguém de nós sabe nada de belo e de bom, mas aqueles homens acreditam saber alguma coisa sem sabê-lo, enquanto eu, como não sei nada, estou certo de não saber. Daí vem a sua máxima: sei que nada sei. É um outro ponto importante
para despertar a humildade em nós. É estar aberto para as propostas divinas em nossas vidas, reconhecendo que sempre pode se melhorar, mas que a referência de melhora ou parâmetro deverá ser a própria pessoa. Não devo querer ser melhor que o outro, e sim ser melhor do que fui antes. Quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, esse pobre de espírito é aquele que entendeu que ele não é maior que Deus, que ele não é melhor e nem maior que ninguém. Ele é pobre porque reconheceu que, por mais que tenha conhecimento, ainda é pouco diante da grandeza de Deus e que se abriu para receber a boa nova. Por melhor posição que ele tenha na terra, ou ainda sendo dotado de muita sabedoria, ele age como Sócrates. Sou mais sábio porque conheço meus limites, mas estou pronto para aprender mais. E alguém pode ainda se perguntar: é possível um homem orgulhoso se tornar um homem humilde? Lembremos de Saulo, doutor da lei, cumpridor fiel das leis mosaicas, extremamente orgulhoso. Ele perseguia os cristãos. Chamava-lhe a atenção a devoção daquelas pessoas. Eles tinham algo que ele não possuía. Demonstravam estar em paz, falavam de amor. Ele não entendia como podiam demonstrar tão nobres sentimentos. E na estrada de Damasco, Jesus sabia que era um momento propício para Saulo se transformar. O mestre aparece para ele. E Saulo diz: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo se fez pobre de espírito, ele abriu o coração. Ele chama Jesus de Senhor. Olha o exemplo de transformação. Estava ainda em perseguição aos cristãos, ele ia prender os cristãos. E sente-se tocado, abre o coração e se coloca na posição de humilde. Se coloca na posição de servir. Saulo, ao contato com Jesus, fica cego por 3 dias. Momento que pode ter sido para uma reflexão íntima, um momento de autoobservação. Ele se prepara, muda o seu nome para Paulo de Tarso, e nós hoje devemos a ele, que foi humilde e serviu à causa da Boa Nova. Então, quando nós nos colocamos à disposição de adquirir virtudes, as mudanças boas acontecem e nós plantamos então frutos de felicidade, uma felicidade duradoura. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier no livro Pensamento e Vida, nos fala sobre a humildade. Ele diz que quem retrata em si a humildade aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando a bênção do equilíbrio sem fazer alarde do que fez. Ou seja, a humildade leva o indivíduo a praticar a verdadeira caridade. Fala também que humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente, sem prender-se. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. E para finalizar, lembremos, diante as palavras de Emmanuel, refletindo a humildade, do céu para a terra, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Que cultivemos em nós
a humildade, o exemplo do nosso Mestre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós vamos assim fechando os nossos olhos mais uma vez e vamos retirando os nossos melhores sentimentos. E assim nós vamos vibrando intenso amor pela paz e pelo bem do universo. Vamos vibrando muito amor por todos os lares deste planeta. Vibrando intenso amor pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibrando muito amor por aqueles que estão doentes, necessitados do corpo e da alma. Vamos vibrando intenso amor para nós mesmos, para o nosso equilíbrio físico e também para o nosso equilíbrio espiritual. E vamos deixando vibrações de amor em aberto, para que os amigos espirituais possam levar onde houver maior necessidade neste momento. Assim nós vamos dando graças a Deus e que assim seja.